Quando se fala em vikings, é impossível não remeter a guerras sanguinárias, batalhas violentas e saque em massa. Porém, a antiga civilização escandinava não se limitava a isso. Os vikings também se destacaram em outros campos. Foram maiores navegantes, exploradores e mercadores de seu tempo. Mas afinal, quem eram os vikings realmente? Por que se tornaram sinônimos de guerras e batalhas, viagens e peregrinações devastadoras? Descubra a seguir, aqui no nosso canal. Meu nome é Samuel e eu convido você a conhecer a história Vikings. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e vamos ao que interessa. Os vikings foram um povo de origem nórdica europeia, que se caracterizou pela grande capacidade de navegação em alto mar e pelas ações de conquistas e pilhagens de várias partes da Europa durante a Idade Média. Os vikings eram originários da Escandinávia, isto é, da região que hoje compreende Noruega, Suécia e Dinamarca, mas acabaram expandindo-se para Islândia, Normandia, Grã-Bretanha, leste europeu e Península Ibérica. Os vikings estabeleceram uma cultura muito rica, desenvolvida principalmente por meio das atividades agrícolas do artesanato e principalmente das habilidades de navegação, bem como os comércios relacionados a elas. Os vikings são guerreiros lendários, seus famosos navios, rápidos e leves, podiam ser puxados para a terra, portanto não precisavam de porto. Isso tornou os ataques vikings repentinos, imprevisíveis e quase impossível de se defender. Uma das imagens mais famosas relacionada aos vikings é o dos barcos com cabeça de dragão, velas listradas de vermelho e branco dando de velocidade mortal e levando seus guerreiros sedentos de sangue para seus destinos de pilhagem. Os navios vikings tinham cascos flexíveis feitos de clinker que seguiam as ondas como seres vivos. Os melhores navios são comparados com dragões, pássaros e serpentes marinhas. Os vikings navegavam pelos mares comercializando mercadorias para comprar pratas, sedas, especiarias, vinho, joias, vidro e cerâmica para levar para casa. Os vikings navegaram por grandes distâncias com esse navio, desde a América no oeste até a Ásia Menor no leste e talvez ainda mais longe. As armas mais utilizadas pelos vikings em combate eram a espada e o machado, e para a defesa, o escudo. Essas, no entanto, não eram as únicas armas utilizadas pelos vikings, que também manejavam facas, lanças, arcos e flechas, além de utilizarem cotas de malha, elmos e roupas de couro para sua proteção. Havia também guerreiros que lutavam sem proteção alguma, os chamados berserk. As espadas eram as armas mais importantes para os vikings, por isso, aqueles que portavam uma espada gozavam de grandes status social. Esses status eram decorrentes principalmente do fato de pouquíssimos terem condição de comprar essa arma, já que era muito cara. Inclusive, quanto mais rico o dono da espada, mais ornada ela seria. O machado era outra arma comum e bastante difundida na Escandinávia, pois era utilizada pelos vikings nas atividades do dia a dia. Isso fazia com que muitos vikings tivessem grandes habilidades em manejá-la. O machado era utilizado tanto no combate corpo a corpo como no combate à distância, por meio de seu lançamento. No caso das armas de defesa, o grande destaque vai para o escudo dos vikings, que era feito de madeira e possuía faixas metálicas para reforçar sua estrutura, dando-lhe maior resistência aos golpes sofridos. Os escudos usados pelos vikings eram coloridos e eram essenciais nas técnicas de batalha mais importantes dos vikings, a parede de escudo. Destacam-se também os elmos, peças de armaduras que protegiam o rosto dos guerreiros. Diferentemente do que muitos acreditam, os elmos utilizados pelos vikings não possuíam asas ou chifres. A religião dos povos vikings era de base politeísta, ou seja, acreditavam na existência de mais de um deus. Não existe um termo específico para definir a religião ou crença praticada pelos vikings. Portanto, os historiadores costumam referir-se à religiosidade vikings como paganismo nórdico. Dos principais deuses nos quais os nórdicos acreditavam, destacam-se Odin e Thor. Odin era para os vikings o deus mais poderoso e sábio, considerado o criador de tudo, referido como o pai de todos. Thor era o deus trovão e o mais adorado de toda a Escandinávia. Os vikings acreditavam que parte de seus deuses morava em Asgard,
um dos 9 mundos existentes em sua crença. Esses 9 mundos, segundo essa crença, estavam interligados entre si a partir da Yggdrasil, o freixo da vida, a conexão de Midgard, terra do meio, mundo dos humanos, com Asgard, morada de parte dos deuses, acontecia pela Bifrost, a ponte arco-íris protegida pelo deus Heimdall. Os nórdicos acreditavam ainda que o universo teria um final catastrófico, conhecido como Ragnarok, no qual os deuses antigos morreriam e o universo surgiria em seguida. A guerra é uma ocupação muito importante entre os vikings. Morrer em combate era para eles a maior honra, porque acreditavam que iriam para um além melhor que as demais pessoas. Segundo a mitologia, os guerreiros seriam levados por gênios na forma de mulheres, as chamadas Valquírias, a Valhalla, a residência de Odin, um enorme palácio com 1000 portas. Ali deveriam esperar, entre combates e festa, a chegada de Ragnarok. Esse momento era o do combate final, no qual lutaria junto a seu deus contra as forças do mal, capitaneadas por Loki, que tentaria destruir o mundo. Para os vikings, esse combate do fim do mundo não poderia ser detido, pois assim determina o destino do qual nem sequer os deuses, apesar de todo o seu poder, podem escapar. Como falamos, os vikings tinham uma relação especial com a morte. Diferentemente da nossa cultura ocidental, a morte não era lamentada, mas valorizada e até festejada. Após o falecimento de alguém, o corpo era queimado com os pertences pessoais do falecido. As cinzas eram recolhidas e depositadas em potes de cerâmica. Além disso, eram feitos sacrifícios de animais como de cães, cavalos, bois e ovelhas. Havia inclusive um estranho costume de enterrar viva a mulher favorita de um homem falecido. Como eram os ataques dos vikings? Os vikings atacavam de maneira rápida e inesperada. Eles eram como vespas, espalhavam-se como lobos famintos, roubando, destruindo e matando. A maior arma dos vikings eram os ataques rápidos e inesperados. Eles chegavam de surpresa, saqueavam o povoado, capturavam alguns moradores como escravos e iam embora. Em 793 d.C., os vikings atacaram Lindisfarne, saqueando um mosteiro, matando ou escravizando muitos de seus monges. Foi a primeira vez em que os vikings atacaram um local monástico da Grã-Bretanha, e o ataque foi um grande choque aos cristãos medievais. Os vikings profanaram o santuário de Deus, derramaram o sangue dos santos ao redor do altar, destruíram a casa da nossa esperança e pisotearam os corpos dos santos como se fossem estercos na rua, escreveu o padre Alcuin. O ataque a Lindisfarne foi apenas o começo. As incursões vikings aumentaram na Grã-Bretanha nos anos seguintes e, eventualmente, exércitos vikings inteiros desembarcavam na Grã-Bretanha conquistando parte do país. O ataque vikings aos mosteiros é retratado em uma pedra encontrada em Lindisfarne. O Cerco de Paris. O Cerco de Paris e o Saque de Paris de 845 foi o ápice da invasão vikings ao Reino da França Oriental. O primeiro ataque vikings ao Império Franco ocorreu em 799, levando Carlos Magno a criar, em 810, um sistema de defesa costeiro ao norte do território. A história conta que os guerreiros vikings, liderados por Ragnar Lothbrok, adentraram no rio Sena com uma frota de 120 navios, contendo mais de 5.000 homens. Diante da ameaça, o então rei da França Ocidental, Carlos o Calvo, reuniu um pequeno exército, com o objetivo de impedir o exército. Eles não foram capazes de deter os guerreiros vikings, sendo obrigados a bater em retirada. Os nórdicos conseguiram chegar a Paris durante a Páscoa, saquearam e ocuparam a cidade, retrocedendo apenas diante de um pagamento de 7.000 libras francesas. O sistema de defesa não conseguiu conter os vikings. Apesar de um novo sistema de defesa criado por Carlos Magno conseguir repelir os ataques vikings em 820, no ano de 834 não foi capaz de impedir novos ataques dinamarqueses na região europeia da Frísia e do Lestádio. Ambos os ataques de 820 e 834 não estavam relacionados, sendo que as excursões mais sistemáticas não ocorreram à metade dos anos 830. As excursões vikings sempre foram motivo de lutas por poder, também status entre a nobreza escandinava. Os dinamarqueses tinham total conhecimento sobre a atual situação política da França. Como exemplo disso, eles obtiveram sucesso nos anos 830 e o início de 840, durante a Guerra Civil Franca. O fim dos ataques vikings coincidiu com o avanço do cristianismo entre eles. Nas Ilhas Britânicas, os nórdicos que não foram expulsos acabaram se adaptando à cultura e à religião local. Na Inglaterra, por exemplo, é raro encontrar túmulos pagãos construídos depois dos anos 950.
Ao fim do século X, muitos moradores da própria Escandinávia já eram cristãos. Com a nova religião, o ímpeto por conquista se dissipou, mas jamais foi esquecido, permanecendo em lendas contadas até hoje nos locais onde houve colônias vikings.